Shabbat Shalom. Queria agradecer ao Rabino pelo convite, a honra de fazer esse estudo com vocês. Né? Hoje, essa semana, a gente tem Parashiot Mechubarot, que é Geminadas, Achrei Mod e Kedoshim. Né? Antes de começar o estudo propriamente, eu queria fazer um preâmbulo aqui para explicar a ideia do que a gente está fazendo. Quando a gente pensa quando a gente tem um conjunto de palavras, né? Por exemplo, não é possível. A gente tem várias maneiras de entender isso. Quando a gente escreve, a gente tem pontuação, né? Então, eu posso dizer, não é possível. Mas se eu disser, não, é possível, o que acontece com o significado? Exatamente o contrário. Não sei se vocês perceberam quando eu fiz as brachot da Torá, né, que eu enfatizei determinados textos. Você pode ler todo ele, ou você pode colocar uma pontuação. Né? Então, a gente pode até pensar metaforicamente que na vida a gente faz colocar a pontuação, a ligação entre os elementos que vêm acontecendo. É uma escolha que a gente tem. Então, aqui eu vou fazer esse exercício, não só em relação aos elementos, né, da narrativa. O que é uma narrativa? Oi? Eu vou contar uma série de ideias, conceitos, fatos, eventos. Né? Quer dizer, se eu simplesmente der esse conjunto de elementos sozinhos, não é uma narrativa. Né? A narrativa ela procura criar um fio da meada, uma ligação entre essas coisas. E a nossa tradição ela faz isso. Né? Ela vive disso. Nós somos o povo da palavra. Né? Aliás, no Gênesis, como é que Deus cria o mundo? Ele fala, através da fala. E aí, curiosamente, quando a gente fala de criar, a gente sempre pensa de pegar coisas em pedaços, né, e vai juntando e vai montando. Mas o que ele faz não é isso. Né? O que está descrito lá é um processo de avdalá, separação, de distinção. Né? Luz das trevas, as águas superiores das águas inferiores, né? Mar da terra, culminando com a criação do homem. E aí, qual é a primeira referência a Kadosh na Torá? A gente lê isso todo Shabbat. Vai, Hula Shamayim Vaaretz, né? Gênesis 2, 1 a 3. Né? Que Deus diz. Ele criou até o sexto dia, e no sétimo dia ele parou a criação. Né? E aí ele vai Kadesh Otó. Ele santificou. Então, aqui, a gente tem uma ideia que, a meu ver, é central, que a noção de Kadosh está intimamente ligada a esse processo de Avdalá. O que eu vou tentar argumentar aqui, mostrar para vocês, é como a gente pode entender não só essas parashotes de hoje, mas a sequência toda que vem desde Shmini e até antes, como um processo de refinamento de Avdalot, de diferenciações, que esse processo é que vai nos levar à ideia de Kedushá, a ideia do sagrado. Isso é dito bem claramente nos vários pontos, né, que eu vou tentar amarrar com vocês. Mas o que tem de Kadosh, de santo, no fato de Deus parar?
Né? Porque ele disse, parou, descansou. O que tem de santo nisso? Certo. A pausa. Mas o que a pausa significa? Quando a gente faz essa pausa, ela sublinha alguma coisa, ela dá um certo significado. Quando... Não, o que acontece? Quando a gente está num processo criativo, todo mundo aqui que já viveu isso, escrevendo, pintando, cantando, enfim, qualquer processo criativo, enquanto a gente está criando, não existe criatura. O criador e a criatura é uma coisa só. Chega um momento que a gente diz, está pronto, acabou. Nesse momento, existe a criatura. Existe a criatura e existe a possibilidade da relação entre o criador e a criatura. A ideia acaba. Oi? A ideia acaba. Não, ela fica concreta. Ela fica concreta naquilo que restou o resultado da criação. Tem a criatura, é uma coisa separada de você. Né? Então, ali o que aconteceu? O homem, o mundo e o homem foi criado. É ali, aquele momento em que ele se estabelece como uma criatura de Deus. E se estabelece a possibilidade da relação entre Deus e o homem. Né? E aí, recapitulando o que o Rabino falou, acho que semana passada ou retrasada, qual é a diferença que a gente poderia dizer essencial entre Deus e o homem? Mas tem uma diferença, né? Quando é uma projeção, tem uma diferença, que é uma diferença fundamental. Uhum. Mas por que um não é igual ao outro? Um recebe e o outro doa. Certo. É um papel ali na relação. Mas tem uma outra diferença que é mais fundamental. Aqui eu estou repetindo, inclusive, o que o Rabino colocou e outros sábios também colocam. Eu diria que é a liberdade, o livre-arbítrio. O homem, ele se diferencia porque ele tem vontade própria, que é separado. Essa diferença entre anjo e o homem. O anjo não tem vontade própria. Exatamente. O homem tem. O homem Não tem. é entre Deus e o homem, nesse caso, é entre o anjo e o homem. Então, ali tem essa liberdade, esse livre-arbítrio, né? E aí significa que o homem faz escolhas. O que a gente vai ver é que a ideia de Kiddushá, no meu entender, vai colocando os limites, a estrutura dentro do qual essas escolhas podem ser bem feitas. Né? Então, vamos olhar para alguns eventos até chegar nas paraxás de hoje, que é o ápice, digamos assim, porque, inclusive, a paraxá de Kedoshim tem aquele mandamento que é, segundo Rabi Akiva, o máximo, né? A regra máxima da Torá. Não é? Lá na frente eu vou destrinchar isso também. Mas então a gente pode entender que tem uma sequência disso. Né? A gente pode começar no episódio do bezerro de ouro, lá atrás. O que aconteceu ali? Houve uma quebra de Avdalá, porque o povo estava perdido. Eles estavam... Moshe subiu lá 40 dias e ele era um povo ainda muito ligado nele e no processo dele, até a própria noção da divindade, etc., está muito amarrada a ele. E na ausência dele, eles ficaram perdidos. E aí começaram a misturar, por exemplo, a divindade com um símbolo, que é o bezerro, né? Aquilo que era uma necessidade do ser humano com o mandamento divino. Começou a haver essa mistura, essa quebra da Avdalá. Né? Qual foi a... Bom, aí, o que Deus fez? E aqui a gente vê uma coisa muito bonita, a meu entender, que é um processo de ensinar. Né? Deus toma iniciativas
que ele vai dizer, peraí, galera, deixa eu explicar para vocês como essa coisa vai funcionar. Primeira coisa que ele faz, ele estabelece um Mishkan. Quer dizer, em contraposição a essa mistura que levou, essa ausência de Avdalá, que levou o povo ao episódio do bezerro de ouro, ele propõe o Mishkan. E o Mishkan é a epítome da ordem, porque ele estabelece a ideia que existem espaços diferentes, graus de santidade, papéis distintos, tempos, medidas, tudo isso, né? Vestes, ritos. Nós vamos, inclusive, voltar a isso, né? Na Paraxá de Achreimot, e limites, né? Então, Deus diz assim, vamos dar uma ordem nessa casa. A primeira ordem é uma ordem estrutural através do Mishkan. Muito bem. Depois, logo em seguida, quando vai ter a inauguração do Mishkan, o que acontece? Que nós vamos nos referenciar no Acharei Mot. O que é isso? Depois da morte, que morte? Nadav e Avihu, os filhos de Arão. Por que eles morreram? Isso a gente viu também, a gente discutiu. De novo, segundo o entendimento muito sábios, por causa de uma ausência de Avdalá, né? Eles quiseram se aproximar de Deus, mas da forma incorreta, né? E por isso eles morreram. E aí, qual é a resposta de Deus para isso? Né? Deus diz assim, peraí, você não pode... Tá bom, nós temos o espaço do Mishkan, agora também a devoção e os ritos não é como qualquer um quiser, tem limite também, tem regras que tem uma estrutura, tudo na criação tem uma estrutura que a gente deve respeitar. No final das contas, todos esses parashiotes estão dizendo, olha, está aqui as estruturas que são constitucionais, tudo que você fizer, quebrando elas, você está se afastando daquele chá, você está incorrendo numa impureza. Então, o que Deus faz é instituir o Yom Kippur, que nós lemos hoje, agora, né? Que é um processo de purificação, de limpeza. O que está implícito nessa brincadeira? Ok, nós temos as distinções, mas, né, no dia a dia, na nossa vivência cotidiana, a gente sempre acaba transgredindo e meio que borrando um pouco essas fronteiras, poluindo. E, periodicamente, a gente precisa restaurar essa estrutura, esses limites, reafirmar eles, trazer eles mais em evidência. Isso se faz através do ritual do Yom Kippur, que também é todo cheio de detalhes, todo bem estruturadinho, né, para dizer, olha, essa coisa se faz dessa maneira. Mas lembrando que o ritual, quer dizer, o Yom Kippur, não é apenas forma, né? Isso na Lahá tem vários que enfatizam, que você não basta simplesmente você fazer as rezas e seguir o ritual. Você tem que fazer a teshuvá interna, quando é uma coisa sua, e você tem que reparar qualquer dano que você tenha, efetivamente, qualquer dano que você tenha feito ao próximo, né? Aí sim você está seguindo esse processo. Voltando um segundo ao capítulo, a Parashá de Shmini, né? O que tem em Shmini? Ele diz o seguinte, olha, os guardiões da estrutura, da ordem, das separações, das fronteiras, né, das categorias, serão... Quem são os responsáveis? São os Koanim. Lá ele diz com todas as letras, né, o papel
dos Koanim, Lehavdil ben Kodesh u ben Hol, ben Tamé u ben Taor. Né? Entre o sagrado e o profano, entre o puro e o impuro. Essa é a missão do Cohen. Né? E é descrito de novo, né, em detalhes, mostrando assim, que a coisa tem uma estrutura. Né? Ou seja, a Kedushá não é uma coisa completamente um frenesi, alguma coisa. Ela tem uma certa organização e categorias que devem ser respeitadas. E, por extensão, todo o nosso mundo, né? Toda aquela Avdalá que foi feita lá no Bereshit, na criação. Pois vem Tatzria Metzorá, que estende essa ideia para dentro, para o corpo, para a distinção entre interior e exterior, o parto, né, as doenças da pele, que são manifestações de um distúrbio interior. Né? E eu, particularmente, acho que tem uma extensão que está ligada à conexão entre Tsarat e Lashon Hará, que são os distúrbios da comunicação. Né? Porque esses distúrbios da palavra, eles têm um poder destruidor, né? Anticriação. Né? E ali tem uma elaboração que eu acho, a meu ver, quem quiser depois eu posso falar mais sobre isso, que nós vivemos isso hoje, na Tsarat hoje, nesses distúrbios da informação, fake news, desinformação, etc., para mim é uma manifestação disso, com resultados bastante evidentes, em muitos casos muito negativos, podendo inclusive levar à morte. E quem é que curava a Tsarat? Quem fazia o diagnóstico e a cura da Tsarat? Hein? Era o Cohen. Né? Então, aqui, só para reforçar que é uma outra faceta dessa mesma questão de Avdalá. Né? E aí, por isso, o Cohen, que era o responsável por manter essas distinções, era o responsável por identificar e por conduzir a cura. Quando a pessoa não cura, pode levar à morte. Bom. E aí, então, a gente tem o Achareimot, que fala do Yom Kippur, né? Que aí eu coloquei como uma... E é dito na Parashá, ela começa Achareimot, quer dizer, ele está ligando diretamente o Yom Kippur à falta de Avdalá, de Nadav e Avihu. Né? E aí nós vamos chegando no Kedoshim. Né? E nessa Parashá, tem a ideia de que aqui do chá, essa separação, ela não é uma coisa que acontece somente no âmbito do Mikdash, na reza, na devoção puramente religiosa. Não. Ela se reflete no dia a dia, no mundo que a gente tem, nas relações que a gente tem entre nós, na relação com Deus, né? No cotidiano que ela se manifesta. E aí tem uma série de mitzvot que tocam nos vários aspectos, né? A questão do respeito ao pai, o Shabat. Por que celebrar o Shabat como lembrança àquela criação, lembrança, entendimento que nós somos, que tem algo transcendental, né? Diferente de nós, os humanos, né? Fala de justiça econômica, honestidade, cuidado com um pobre, com a fala responsável, retomando um pouco o que é dito no Tatzria, implícito no Tatzria Metzorá, né? Ou seja, essa lógica de Avdalá se transformam nas regras éticas que regem
a sociedade, no nosso funcionamento como comunidade, né? E aí, isso chega no ponto da máxima, né? Que é colocado, né? Aliás, ali diz, Ve'afta l'reacha kamor. Lembram a música dos Beatles? All you need is love. Verdade ou mentira? Mentira. É mentira. Verdade. Vírgula, né? Hã? Não é tudo. Não é tudo. Vamos tentar destrinchar isso daqui. Porque, na verdade, o que acontece? Esse mandamento, ele não aparece isoladamente. Então, aqui eu vou fazer um exercício de botar uma pontuação, de fazer justamente essa ligação. São 4 versículos que terminam nesse. Né? Que primeiro diz, não odiar no coração. Lot isne et achicha bilvavecha. Isso é muito importante, porque parece dizer que não odeio, quer dizer, eu não posso odiar. O cara me faz um mal feito, uma coisa ruim, não pode odiar, né? Quer dizer, claro que pode. O que não pode é o ódio no coração, aquele ódio essencial, né? Segundo o Passuco, ele diz, Orrea torria et amiterra. Velot isa alav chet. Quer dizer o seguinte, se alguém te faz um mal feito, ou, aí tem várias possíveis interpretações. Uma que está falando de alguém fazer alguma coisa ruim para você, ou se você vê alguém fazendo para um terceiro. Né? E diz, não guarda para você. Vai lá e denuncia, e admoeste, reprimande. Hã? Não, não é reprimir, não. Repreenda, né? Mas de forma que isso não te leve a fazer quebrar uma Avdalá, que é o respeito, né? De uma maneira que não, por exemplo, desonre ou crie um embaraço para outra pessoa, né? Porque aí, ao você fazer isso, você está fazendo também, você está pecando, né? Você não está respeitando essa Avdalá. Então, sim, bote para fora, coloque, quando possível, da forma correta, né? Também tem uma coisa que eu acho muito interessante. Aqui tem Orrea torria, quer dizer, é uma duplicação, uma ênfase, né? E tem uma prédica do Jonathan Sacks em que ele traz um ensinamento do Talmud que interpreta esse torria como um mandamento que diz o seguinte, é natural que a gente imagine que, por exemplo, um mestre pode repreender um aluno, mas, pelo fato de ter essa duplicação, ele diz, se o mestre estiver errado, o aluno tem o direito de repreender o mestre, né? E daí eles extraem a ideia de que, na nossa tradição, que fala muito das lideranças, mas fala também dos liderados, que a gente não deve seguir cegamente. E surge, então, essa figura da Mahloket, da ideia de que o entendimento surge das discordâncias, Lechem Shamayim, claro, né? Com o objetivo do melhor entendimento. Eu acho interessante, né? Porque, então, na Torá não tem pontuação. Tem os Tamim, que o Salim brilhantemente nos presenteia toda vez que a gente lê, né? E que, de alguma maneira, dariam essa noção de pontuação, de ligação. Mas, no fundo, a Torá pode ser entendida assim, olha, é um texto, entre aspas, em branco, sem estrutura.
E o que a gente faz esse tempo todo, e o que eu estou fazendo aqui, é propor ligações, pontuações entre elas, que vão dar um significado e constituem uma narrativa. Né? E o que a gente está fazendo aqui é justamente, olha, eu estou propondo uma narrativa, vocês podem concordar, não discordar, claro, né? Na nossa tradição tem regras de como fazer isso. Não é uma pelada, é um jogo com regras. Mas o objetivo é esse, é produzir essa variedade de entendimentos. E é um texto, assim, lindo, maravilhoso, né? A riqueza da Torá, como ela permite essa multiplicidade de leituras, né? Só com essa maneira da gente juntar as coisas. Então, aqui, né? Aqui, então, continuando nos 4 psukim que vão levar, que chegam no Ve'ahavta l'reacha kamorha, né? O terceiro diz Lo tikom velo titor, que é não se vingue, não tente se vingar, nem guarde ressentimentos. Entende? Não deixe isso entrar na relação, porque, eventualmente... Bom, eu já estou dando uma conexão. Né? Aqui tem uma progressão que, eventualmente, vai te levar a amar o seu próximo. Né? Agora, a gente pode pegar agora, vamos olhar para Ve'ahavta l'reacha kamorha, olhar como que a gente pode entender essa mitzvah. Né? Primeiro, assim, o Rabi Akiva diz que é o Klal Gadol da Torá, é a regra máxima da Torá. Já o Ben Azai, ele diz, não é bem não, porque lá no começo tem Zé Sefer Toldot Adam. Esse é o livro da história dos homens. Então, mais do que o Reahá, nós temos a humanidade em comum. É a regra maior, entendimento, segundo ele. Né? Ou seja, esse amor se repousa na dignidade humana universal. Né? O Ramban Nachmanides, ele diz que a Torá ela não exige a igualdade emocional literalmente, né? Ele quer dizer assim, olha, o que você tem que, no fundo, fazer é querer bem ao outro como você quer bem para si. Quer dizer, esse amar, na verdade, significa querer esse bem ao outro, da mesma forma que você quer para você. O Ibn Ezra, ele tem uma leitura interessante, né? Porque quando ele fala le reahá, esse le, a gente traduz como ao, mas também pode ser para, né? Então, o que está sendo dito aqui é que você deve querer para o outro o que você quer para si. Não faça ao próximo o que você não quer. Já vou chegar lá. Esse é um ponto. E a relação que você está falando, você não ser muito rigoroso consigo mesmo, é um ponto que todos nós, numa situação comum, uma pessoa que tem equilíbrio emocional, ele é indulgente consigo mesmo. Dessa mesma indulgência, você tem que também ter aos outros. Da mesma forma que você é indulgente com você, você tem que ser também com o próximo. Então, talvez nesse ponto é que amar o próximo como a ti mesmo faça sentido. Eu vou voltar a isso. Logo em seguida, eu vou fazer esse contraste exatamente com essa versão, entre aspas, negativa. Tem uma propositiva afirmativa e uma negativa, que é a do Hillel. Ok? Mas é isso, no fundo, tem a ver com o que você está falando mesmo. Né? Então, uma outra discussão é a noção de reahá, porque a tradução tem várias acepções. Né? Uma seria ao semelhante. Mas, na verdade, você tratar o semelhante, num certo grau de semelhança, é muito mais fácil. O difícil é você ter esse sentimento, essa postura,
do diferente. Né? E isso, na verdade, depois, versículos 30 e alguma coisa mais à frente, é dito com todas as letras, porque todas essas coisas são repetidas em relação ao ger, ao estrangeiro. Né? E aí, isso leva a uma interpretação de muitos de que esse outro são todos os seres humanos. Né? Não são simplesmente aquele seu vizinho, aquele que da sua tribo, aquele similar a você. É para todo mundo. Né? Mas quando você fala isso, né, da gente querer bem a outro e a todos, né, eu acho que a gente se remete novamente lá, mas ao mundo. Todos fazemos parte desse um, né? Mensagem criador e criatura, existe uma sensação de que a gente estamos todos numa mesma viagem. Da mesma viagem. É. Então, assim, um é melhor que o outro, a gente vê assim no outro, a gente pode fazer esses reconhecimentos, sejam partes e tudo, mas é eternamente essa sensação, porque se você se separa, né, fica uma Abdalá tão forte, você não se mistura no sentido de não ter interesse em olhar esse outro, né? Certo. Você se enclausura numa... Essa é a falsa Abdalá, meu entender. Mas eu queria pegar até aquele teu ato falho, porque me lembrou uma coisa interessante. Quando você fala da cura e da morte, no processo de diferenciação, que é muito interessante, por exemplo, o feto, ele começa com aquelas células, né? E as células vão se diferenciando nos seus tecidos. Isso. Mas a genética é... A célula-tronco, a genética é mesmo. Então, por exemplo, a mãozinha é um broto. Então, as células, para você se diferenciar, elas precisam morrer. Então, as células que estão aqui, elas têm uma apoptose, que é uma morte. E no momento que tem uma morte, tem uma diferenciação. Legal. Então, faz parte da vida a morte. Com certeza. Que é esse processo eterno que a gente tem de separações. Né? Precisa morrer alguma coisa para eu me diferenciar, mas é uma morte necessária. Então, é um processo permanente de vida e morte nesse processo de diferenciação. E, no entanto, a gente está dentro da humanidade, né? Da humanidade, mas não só da humanidade. Não, eu acho bonito, legal. E eu acho que isso aponta também que essa armadilha das falsas Avdalot, vamos dizer assim, que, a meu ver, por exemplo, é uma que acontece quando tem as tribos da verdade nos bolhas online, coisas do vale, desse tipo, que são... É difícil, é uma coisa com muita nuance. Né? O próprio, quando a gente fez o estudo de Tatsri, o Newton também comentou, são distinções que levam muito tempo, né? e um refinamento para a gente conseguir entender e viver de fato. Essa é a nossa batalha. Né? E aí é o que está aqui, ó. Né? Está dito ali. É a nossa batalha de ser Kedoshim. Né? Mas o bem essas separações. Fazer isso, diga. Não tem nada de novo. Então, só para colocar alguma coisa. Não tem nada de novo. Eu acho que eu fui gasto de falar isso entre o céu e a terra. Não tem nada de novo. Tudo que sofrimento, que já aconteceu, já foi, já é ou já foi. E tudo que virá também já foi. E tudo está previsto. Eu estou seguindo mais ou menos o que eu busquei da tua fala. Tudo já estava previsto, não tem nada de novo. As Avdalotas, não tem nada de novo. Eu só peguei aqui. Não é nada linear. É cíclico. Mas eu acho assim, o que tem de previsto, no meu entender, não é o determinismo da coisa. Né? O que tem o que tem de previsto é a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, porque aí
Sim. Todos nós somos livres dentro de um cardápio. Se você Ok. mora aqui, tem um cardápio, se mora no Tá Japão, bom. tem outro. E não são... Esse cardápio é exatamente o que... Esse cardápio é exatamente o que a gente está falando agora. Sim. Essa ideia do cadastro, exatamente. Dentro daquilo que tem. Uhum. É. Mas eu estou falando, tudo já está previsto. Eu estou seguindo mais ou menos o que eu entendi. Você não tem que entender nada. Eu só estou ressaltando que esse previsto não é o resultado específico de cada ação. É a estrutura. O que está previsto é a estrutura. Mas dentro dessa estrutura tem, digamos assim... Eu te pergunto o seguinte, se você tem uma infinidade de escolhas, qual é a diferença entre elas e o determinismo? Para nós, é como se fosse a liberdade. Mesmo que tivesse previsto nem todas as possibilidades que aquilo estava lá. Mas a gente não sabe, a gente não vive isso, a gente exerce isso. Entende? Tudo bem, achei legal essa colocação do Meni, né? De certa maneira, é uma outra forma, no meu entender, de colocar o que está sendo, de dizer o que está sendo dito aqui. Né? A Havdalah é exatamente determinar quais são os itens do Meni, né? Eventualmente, quais são as categorias, né? Quais são os critérios que você junta, porque tem a entrada, a sobremesa, tem os pratos mais doces, mais salgados, mais ácidos, e por aí vai, as combinações. Rosane, que é boa cozinheira, sabe como é que é essa história. Né? Tem a técnica, você não pode juntar duas coisas. Você não pode juntar qualquer coisa com qualquer coisa. Né? E aí, só para fechar, voltando ao que o Guilherme estava falando, né? Existe uma formulação, que é a formulação que é dita negativa do Hillel, que diz que não faça ao outro o que não quer que te faça. Né? E aí eu pergunto, é a mesma coisa? Simplifica muito. Oi? Simplifica, mas... Exatamente, né? Não é a mesma coisa. Até porque essa não fala de amor. Né? Sendo que o amor, entendam bem, o amor não é necessariamente aquele amor romântico que a gente está falando. É o cuidado com o outro, né? É visitar o doente quando está lá, é acompanhar a pessoa no sofrimento, né? Assim, é um sentido mais amplo. Mas essa não fala disso. Né? Mas concorda, Daniel, que isso é uma preparação Exato. para que você possa Exato. entender o que é a questão amar ao próximo como a si mesmo. Sim. Você tem que ter esse mesmo olhar para ti. Sim. Você Não, eu não estou enxergar no outro, né, essa amplitude de amor. Então, é exatamente isso, né? Podemos entender como uma espécie de limite mínimo, um patamar mínimo de comportamento que é mais acionável, mais prático. Esse aí é mais fácil de você fazer. Então, sobretudo, como você está apontando, né? Quem está começando a lidar com isso, é mais fácil, mais prático você seguir. Quando você reflete em si mesmo, quando você analisa, né? Você é mais paciente consigo, quando você... E isso é uma obrigação da gente. A gente tem que, primeiro, preservar esse conteúdo interior. Quando você entende, quando você é bom consigo mesmo, é nesse sentido que você vai transferir para o próximo, né? Você vai entender que para dar amor para o próximo, você precisa dar amor para você e entender isso na prática. Sim, quando você entende isso, você vai ser com o próximo também. Você não quer que o próximo... Tem umas armadilhas nisso aí também, mas, enfim... Eu só vou me entender contigo porque a gente tem muita coisa em comum. Sem dúvida. Se não tiver, não tem conversa. Ou você senta. Então, eu tenho que tirar de mim o que te atrapalha e você tirar de você o que te atrapalha. Aí a gente vai se entendendo 50%, 70%. Se a gente não faz isso na prática, então eu tenho muita coisa contra você. E você deve ter contra mim. Então a gente vai sentar para uma relação. É o que está, exatamente, é o que está dito ali. Torria, com pureza d'alma. É tirar o pó que tem na relação. Sim,
Sim. Mas então, só para relacionar, eu diria que essa versão é o patamar mínimo inicial. E o do mandamento é o suprassumo, é onde a gente quer chegar, né? Nós temos, é muito difícil. Eu acho que, por exemplo, agora, com o resultado não é só agora, mas nos conflitos lá em Israel, a gente tem alguns exemplos fantásticos, sobretudo de pais ou de colegas que conseguem superar. A Pauline, por exemplo, é uma pessoa que faz isso, né? Outro que fez isso é o Judah Pearl, o pai do Daniel Pearl, que foi já há muito tempo atrás degolado, né? Aquele jornalista que foi degolado. Ele e a mulher criaram um instituto, né? Para promover não o ódio e a separação, mas o entendimento do outro, que ele diz: o ódio não te leva a nada. Esse princípio do amor, que tem um caminho aqui delineado. Como a gente chega lá? Você não vai chegar lá de uma hora para outra. É um trabalho. E pode ser, muitas vezes, entendido como uma coisa meio que assintótica. Você vai chegando perto, mas você nunca chega lá. Talvez quando vier o Mashiach. Ok. Então, era isso. Obrigado. Diga. Bom, na minha interpretação. Não, sei. Né? Eu estou caindo no gancho. Tá. E o que me chamou muita atenção, você falou, acabou, tudo bem, muito bacana. Mas o que me chamou mais atenção aqui é o Shabbat Shalom. Por quê? Aqui está uma produção que eu entendi, diz que é Shabbat Shalom, é o Shabbat do Shabbat. Que pode, inclusive, acontecer fora do Shabbat. A importância dele. Então, para mim, eu acho que isso aí, acho que talvez os rabinos estão vendo isso, para que você hoje tenha o que como reza máxima, porque quando você tem as outras três, que o pessoal tinha que ir lá, terça, Shavuot, Sukkot, você tinha que ir ao templo oferecer oferendas, mas são coisas também que têm aspectos agrícolas. Essa aqui não, é única e puramente religiosa. Eu acho que, para mim, por isso que fez com que os rabinos hoje, e nós todos, no mundo, a gente considera hoje talvez que o fato de dizer mais importante. Na prática, a gente vê que é isso. No mundo todo, então, eu sei que quando você falou aquilo, me chamou a atenção. Tipo assim, né? O Mishkan é a estrutura. Yom Kippur é a manutenção. Como é que você mantém essa estrutura pura e tal. Ok? Obrigado. Shabbat Shalom.